Boa noite a todos. Mas a gente vai começar assim. Boa noite. Ah, tá melhorando. Vamos de novo. Boa noite. Boa noite. Agora sim, todo mundo está desperto, né? Para a gente poder entender o que essa parábola vai trazer para a gente de ensinamento. É sempre com muita alegria que eu venho nessa casa fazer esse estudo, porque é uma casa de luz, é uma casa que a gente, quando passa ali pelo portão, a gente já se sente, levitando. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto. Eu me sinto tão acolhida aqui, não é só pelos rostos de alguns que eu já conheço, nem só pela simpatia das pessoas com quem a gente acaba convivendo, não. Mas é pela espiritualidade que se faz presente aqui. Então a gente tem que ser muito grato pela existência e tem que aproveitar essa existência desta casa para o nosso aprimoramento moral. E o estudo, a palestra, faz com que a gente aprenda melhor os conhecimentos da doutrina espírita. Porque essa ambiência que é preparada aqui nos favorece o entendimento e nos também enche de coragem, porque a gente precisa, para botar esses ensinamentos em prática. A gente só faz isso quando a gente se transforma. Porque não adianta a gente vir aqui, escutar a palestra e depois não pensar, não tentar identificar o que aquela palestra está dizendo para a gente, o que aquele tema está se relacionando com a gente, de que forma, porque senão a gente vira, já falei aqui isso uma vez, papa passe. E papa passe não muda a nossa vida em nada, não é? E a gente, qual é o nosso objetivo na vida? Existencial, evoluir. E para isso a gente precisa se transformar. Então, parábola era um recurso, as parábolas de Jesus, né? Jesus utilizava muito. Era um recurso que Jesus utilizava no seu ministério público. Elas sempre, né, retratam uma história que apresenta os costumes daquela época para facilitar assim o entendimento. Ela sempre traz um ensinamento de cunho moral. Essas parábolas, se a gente observar, elas são atemporais e às vezes elas trazem mais do que um ensinamento, depende do enfoque que a gente for dar. A gente tem vários, tem do semeador, tem do joio trigo, tem do samaritano, tem vários que trazem muitos ensinamentos. Vale a pena procurar as parábolas e tentar entendê-los, né? Talento naquela época simbolizava uma medida. Era uma grande quantidade de prata ou de ouro, o que já mostra para a gente um grande valor. Era uma medida, a gente pode dizer assim, que um talento equivaleria a 30 quilos de prata. Isso se media lá com uma balança. Então a gente já entende parábola dos talentos, do que a gente está falando, né? Nós vamos estudar a parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 14 a 30. Esse texto vai estar lá, a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não é mamão, é mamon mesmo, né? O que é mamon? Mamon é o nome de alguém, é uma pessoa. Aí lá numa rodinha, numa notinha de rodapé, o Evangelho vai dizer que mamon é igual a riqueza. Então, o que a gente está falando? Que o homem não consegue, focando somente na riqueza e nas coisas materiais, fazendo mau uso delas, atender assim às leis divinas. Porque, por exemplo, a riqueza em si, ela é neutra. Ela não é boa nem ruim. Deus permite a riqueza, então ela é neutra. O que faz com que a riqueza seja boa ou ruim?
é o uso que nós fazemos dela. Quando nós só usamos a riqueza em benefício próprio, o que a gente está fazendo? Um mau uso da riqueza. Então, isso não atende o propósito lá nosso das leis divinas. Muitos já podem conhecer, né, essa parábola dos talentos. Então, vocês vão começar já aqui, não vai nem esperar chegar em casa, já vão começar aqui a exercitar uma virtude, a da paciência. Porque eu vou contar a parábola que vocês já conhecem, para aqueles que desconhecem a parábola. Então, olha aí, uma oportunidade já de exercitar uma virtude, né? Então, lá no item 6, diz assim: o Senhor age como um homem que vai fazer uma viagem longa por muito tempo. E ele então chama seus servidores e lhe entrega os seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao último, cada um de acordo com a sua capacidade. Ele então parte para a sua viagem. Aquele que recebeu 5 talentos foi embora, negociou e ganhou outros 5. O que recebeu 2, da mesma forma, foi embora, negociou e recebeu outros 2. Aquele que havia recebido apenas 1 talento, cava um buraco na terra e esconde assim aquele talento. Muito tempo depois, esse homem então volta de viagem e chama os seus servidores para a prestação de contas, para saber, afinal de contas, o que fizeram com os bens, né, a riqueza dele. Aquele que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 e disse: Senhor, vos colocastes 5 talentos nas minhas mãos. Eu negociei e consegui outros 5. Entrega lá para ele. O Senhor, então, responde para ele: bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa, eu vou te dar mais ainda, mais coisas. Pode passar e entrar para o gozo do vosso Senhor. Então vem o segundo lá, que recebeu 2 talentos. Se apresenta a ele e fala a mesma frase: o Senhor colocou 2 talentos nas minhas mãos. Eu negociei, olha aqui, mais 2 que eu consegui. E o Senhor responde para ele a mesma coisa: porque você foi fiel com 2 talentos, com pouca coisa, eu vou te dar mais coisas ainda. Pode passar e entrar no gozo do vosso Senhor. Mas aquele que tinha recebido apenas 1 talento, se apresenta e fala: Senhor, eu sei que você é muito exigente, que você colhe aonde você não semeou. E eu tive medo do Senhor. Então eu peguei o talento e enterrei na terra. Toma de volta o que te pertence, apenas aquele 1 talento. Então, ele fala para esse senhor, para esse servidor o seguinte: servidor mau e preguiçoso, se você sabe que eu colho aonde eu não semeei, você deveria ter entregue os meus talentos nas mãos dos banqueiros, para que eles assim, na hora que eu pedisse, você retirasse com juros aquilo que me pertencia. E ele fala: tira esse talento dele e entrega para aquele que tem 10 talentos, porque dar-se-á a todos que têm e terão em abundância. Mas aquele que nada tem, até aquilo que ele pensava que tinha, vai ser tirado. Ele diz: lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, e lá haverá choros e ranger de dentes. O final é trágico, né? Choros e ranger de dentes. Mas essa conotação que
dar esse sentido aqui é para isso mesmo. É para a gente ficar pensando e ficar curioso, né? O que será esse choro e ranger de dentes? E a gente vai passar por toda essa parábola, item por item, tá? Então vamos às considerações. Primeiro, ele tem o mesmo ato de entregar para todos. Então a gente observa uma igualdade de oportunidades. Ele dá para todo mundo e o problema em relação à capacidade que cada um tem de receber é um problema de cada um. Mas o ato de dar é o mesmo para todos. Ele dá sem fazer nenhuma exigência, ele não impõe nada. Ele também não menciona que ele tem alguma expectativa. Eu quero que triplique, eu quero que duplique. Ele não fala absolutamente nada disso. Apenas aquele que ele entregou um talento e que ele não fez nada, ele cobrou a atitude falando, olha, você não se esforçou em progredir. Então agora a gente vai ver um simbolismo dessa parábola, tá? O homem então entrega os seus talentos. O que são esses talentos? Os talentos são os infinitos recursos divinos que são assim, ofertados para a gente, para facilitar a nossa vida aqui enquanto encarnados. Deus dá em favor para ajudar a gente no nosso progresso espiritual. Eles têm tanto valor quanto o ouro e a prata, né? Mas são os dons e as virtudes, tá? Para quem ainda não chegou lá, são os dons e as nossas virtudes. Mas ele não dá, né? Deus não dá. O que Deus faz é dar a oportunidade para que a gente consiga desenvolver essas virtudes na gente. A gente também não dá, né, dom para ninguém. A gente também não dá virtude para ninguém. Eu não consigo passar para o outro a virtude da paciência. Eu não consigo passar para o outro nenhum dom, porque isso é aquisição individual do Espírito. Então a gente não consegue passar para o outro. E a gente tem que ter cuidado quando a gente pede, porque a gente pede muito, né? Mas a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente pede. Quantas vezes a gente não fala assim, dai-me paciência? Muitas, né? Qualquer coisa, qualquer aborrecimento, qualquer desafio, a gente fala, dai-me paciência. Mas cuidado, porque quando a gente pede, dai-me paciência, a gente acabou de ver que a gente não vai receber a paciência. O que a gente vai receber? Mais testes de paciência, mais oportunidade para estar desenvolvendo a paciência. Então, cuidado, não pede, dai-me paciência, pede, dai-me força, dai-me coragem, para que eu possa, sim, desenvolver esta paciência que eu necessito tanto, porque a gente necessita, né? O tempo inteiro, a gente é testado, aí essa questão da paciência até foi comentado aqui no início, né? Sobre isso. Então, o Senhor, Ele concede tudo aquilo que a gente vai precisar. Mas não esquece que essa dádiva divina, ela só vai se fixar nos seres de acordo com a capacidade de cada um. Deu para entender? Bom, então vamos para outro ponto. Ele dá quantidades diferentes, né? A cada um de acordo com a sua capacidade. Então, nem todos vão receber os bens divinos na mesma quantidade. Essa variação, será que é sorte? Será que uns recebem mais, outros recebem menos? Por sorte? Será que é o acaso? Jogam um papel assim para o alto. Os papéis que caem na direita vão ter mais virtudes, os que caem na esquerda não. Será que funciona assim? Não é dessa forma, né? Nós todos somos criados, sabe por quê? Não existe não é nada casual, não existe casualidade. O que existe é causalidade. Tem um porquê para tudo. Tem sempre um motivo, uma explicação.
Então, nós somos criados simples e ignorantes e vamos adquirindo e desenvolvendo as nossas virtudes através das nossas conquistas durante o nosso processo evolutivo, quando a gente faz bom uso do nosso livre-arbítrio, que é a nossa escolha. Cada um, então, vai receber segundo a sua própria capacidade, segundo a sua bagagem espiritual. Senão seria muito injusto. Imagina você dar um carro automático para alguém que não sabe nem dirigir. Seria mais ou menos isso. Então, tudo é perfeito. Não há equívocos. A gente já sabe que a gente não tem um fardo maior que consegue carregar, né? Isso aí já é mais do que conhecido. A mesma coisa acontece em relação às virtudes. A gente não vai ter uma virtude que a gente não tenha capacidade de fazer com que ela se desenvolva, com que a gente possa ter proveito dela, não só para a gente, mas para o nosso próximo. Então, essas diversidades de aptidões é uma constatação de que nós já vivemos outras vidas. É uma constatação da reencarnação, não é? Não tem gente que nasce com aptidão, a gente chama até de aptidão nata, não é assim? Como é que a gente explicaria isso então se a gente não dissesse que é uma aquisição do espírito, já uma conquista solidificada no espírito de vidas anteriores? Então, como exemplo, a gente vai observar dentro de uma mesma família indivíduos com potencial e capacidades diferentes. Claro, que depende da bagagem de cada um, né? Kardec, então, faz uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que é a lei de igualdade, tem um item que é desigualdade das aptidões. Ele, então, pergunta na questão 804, por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? E os espíritos respondem, porque Deus criou todos simples e ignorantes, mas cada um viveu mais ou menos. Consequentemente, adquiriu maior ou menor experiência. A diferença está na experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Aí eu chamo a atenção muito para essa vontade. Sabe? Porque assim, a gente tem virtudes adormecidas. Se a gente não tiver vontade, elas vão ficar lá em sono profundo. Então a gente precisa ter vontade de botar isso para funcionar. É presente, gente. É presente divino. Ninguém vai cutucar a gente e falar assim, olha, presta atenção aí que você tem essa virtude adormecida e você precisa potenciar ela. Nós é que temos que fazer aí essa descoberta. É individual o processo. E está ali para nos auxiliar. Então, não fazer esse uso é tornar nossa encarnação mais difícil. Não pelo outro, mas por nós mesmos. Daí, uns se aperfeiçoarem mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Claro, porque uns vão se aperfeiçoar mais rapidamente. Aqueles que aproveitarem as oportunidades vão chegar lá primeiro. Se todos nós estamos destinados à perfeição, quem aproveitar melhor as oportunidades chegará à perfeição mais rápido. E isso tem a ver com o número de encarnações que a gente vai viver? Ou tem a ver com o bom uso que a gente fizer da encarnação que a gente está vivendo? Porque tem gente que vai encarnar muito mais vezes, mas não vai aproveitar a encarnação como o outro que encarnou menos vezes, mas aproveitou todas elas. Então tem a ver com a nossa vontade, com o nosso entendimento, com a nossa coragem de se transformar. Isso é o mais importante. A gente fica às vezes querendo saber o que foi na vida passada, quem que eu fui, e aí tem um monte de gente que acha que foi princesa, rei, ninguém foi servo, né?
Mas, gente, se a gente está aqui, olha, a gente está ainda aprendendo. É para isso que serve esse planeta de provas e expiações. Para a gente se conhecer, aprender. Então, vamos aproveitar as virtudes nos auxiliando? Vocês estão ouvindo, né? Porque senão vou ser demitida. Estou com chefes aqui, ó. Hoje, a mesa aqui é de peso. Se vocês não ficarem aí participativos, ficar todo mundo assim, eu vou ser demitida. Bom, então, a variedade dessas aptidões, ela é necessária porque o que um não pode ou não sabe fazer, o outro faz. E assim cada um tem o seu papel útil. Então, gente, a gente não veio aqui para passear, né? A gente veio aqui para trabalhar. Cada um tem um papel útil e importante. O que um não tem, o outro vai ter para contrabalançar. Está dizendo aqui, ó, o livro dos Espíritos para gente. Então, uns vão ser mais pacientes, outros vão ser mais generosos, até dentro da mesma família, para que haja ali um equilíbrio, uma compensação. E que a gente também possa, nessas situações, através da observação do comportamento do outro, ir se modificando e ir se aperfeiçoando. Vamos para a multiplicação. Então, o texto lá fala que um recebeu 5, ganhou outros 5, outro recebeu 2 e ganhou outros 2. Não importa aí a quantidade de talentos que cada um recebeu, se foi 5 ou 2. O que importa é que eles se multipliquem. E o que é multiplicar esses talentos, que aqui pra gente é virtude? O que é isso? É valorizar cada empréstimo recebido, fazendo bom uso dele, usando em seu benefício e em benefício do nosso próximo. Os talentos, então, eles são permitidos como os facilitadores frente aos desafios que nós temos que enfrentar. Esses desafios são fundamentais para a gente poder evoluir. Eles são integrantes do nosso processo evolutivo. Não adianta dizer eu não quero. Não existe. Desafio é o que motiva a gente a ser melhor. Porque se a gente for melhor, a gente passa pelo desafio. Se a gente enfrenta o desafio, a gente deixa ele para trás e vem uma nova situação. Se a gente fingir que o desafio não está ali, a gente vai viver passando pelas mesmas situações. Porque são outras oportunidades para ver se a gente então vence aquele desafio. Então fingir que ele não existe não resolve nada, só posterga. Uma hora a gente vai ter que vencê-los. Mas como é que eu faço então para identificar? Como é que eu faço isso? Eu tenho que descobrir quais são as virtudes que eu já possuo. Eu tenho que olhar através da observação, ver, identificar em mim o que eu já possuo de virtude. Quais são as minhas qualidades? Será que eu tenho as virtudes, olha, da paciência, da tolerância, do respeito, do carisma, da inteligência, do perdão? A gente tem que, buscar identificar. Será que eu sou uma pessoa organizada? Eu sou bom ouvinte? As coisas que eu faço e eu faço bem são virtudes. Claro que eu estou falando de coisas boas, né? Porque tem gente que faz bem outras coisas. Não é o caso, tá, gente? É só coisa boa. Por isso que é virtude, né? Então, quando eu faço isso, eu acabo gerando um bem-estar em torno de mim mesmo. Eu vou distribuindo conhecimento, ajudando o outro a desenvolver as suas próprias virtudes, através do incentivo, através do encorajamento e também criando ali oportunidades para que isso aconteça. Ele fala também, vamos para o outro item que é, aquele que recebeu apenas 1
e escondeu lá, enterrando na terra, né? O servo negligente, ele atribuiu ao medo. Gente, eu li abriu e atribuiu. Eu estou com um probleminha aqui no olho, né? Ele atribuiu ao medo a causa do insucesso. Ele temeu lutar para valorizar aquele um talento que ele recebeu. Ele não deu importância à necessidade de ampliar aí essas possibilidades dele. Esconder ou enterrar é considerado descaso no trato com algo tão valioso ofertado para nos auxiliar. E como é que a gente esconde? Quando a gente fala assim, eu não sei fazer, e sabe. Eu não dou conta de fazer, e dá. Aí a gente está escondendo o talento, a virtude que a gente tem. E ele diz que, como todo indivíduo preso lá no seu próprio egoísmo, a preguiça, a ociosidade, alegando medo da ação, também enterra o talento lá na areia. E aí não enriquece a sua experiência reencarnatória, né? Então o Senhor volta para a prestação de contas. Chama lá todos eles para prestar contas. É aquele momento para apurar o resultado. Avaliação lá do tempo. O que aconteceu nesse tempo que eu fiquei fora? É aquele período... Ele está revendo, então, e apurar o que foi feito. Avaliação do resultado do período. A diferença na quantidade de cada um é o que menos importa. Não importou muito, não. O que importou na avaliação dele? Que fizeram multiplicar. O resto, tanto faz. Se foi 5, se foi 2. O que pesou foi a multiplicação. Às vezes, né, a gente precisa passar, a gente às vezes não faz essa prestação de contas só quando desencarna, não. Às vezes aqui encarnado a gente também faz. A gente às vezes passa por uma situação que dá uma mudada assim na nossa vida e a gente começa a rever a nossa vida. Já repararam isso? Às vezes uma doença grave. A pessoa, quando se vê ali no hospital, numa situação de vida e morte, ela pensa assim, nossa, o que eu fiz da minha vida? Ou quando há uma coisa assim, perdi tudo, ou perdi alguém. Então, essa prestação de contas, às vezes, também acontece aqui, enquanto encarnados. E é bom quando acontece enquanto encarnados, porque a gente ainda ganha aí um tempo para poder se transformar, né? Os 2 que multiplicaram os talentos, ele chamou de bom e fiel servidor. Então, quem é o bom e fiel servidor? Aquele que aproveita a oportunidade em prol de si mesmo e do coletivo. E dessa forma ele faz o talento então se multiplicar, né? Ele diz ainda que como foram fiéis com pouca coisa, dará mais coisas ainda. Quer dizer o quê? Que quando a gente faz bom uso, a gente recebe novas oportunidades. A gente pode receber novas oportunidades de desenvolver as outras virtudes. As oportunidades, elas vão aparecendo para a gente. Por exemplo, no trabalho numa casa espírita, você começa frequentando, assistindo palestra, curso, daqui a pouco você está lá enchendo o copinho, daqui a pouquinho você já é convidado para dar um passe, daqui a pouquinho você já está lá sendo instrutor, daqui a pouco você é palestrante e quem sabe um dia você chega aqui na presidência da mesa, né, e na direção. Mas enfim, né, é uma trajetória. À medida que a gente se compromete, a gente vai recebendo a oportunidade de cada vez ir expandindo mais, se envolvendo mais naquilo. E por fim, ele diz então, entrai no gozo do vosso Senhor. O que é entrar no gozo do vosso Senhor? É quando a gente tem um sentimento de contentamento interior por aquilo que a gente realizou externamente e internamente. Sabe quando a gente sente isso muito?
quando a gente faz uma palestra e olha para o rosto de vocês e vê que vocês estão entendendo o que está sendo dito. No final, a gente sente um prazer que não tem como descrever com palavras, a gente não consegue. Ou quando a gente, a outra pessoa fica feliz só com a nossa presença. Você vai visitar alguém, a pessoa fica radiante. Você vê que você ajudou a mudar a vibração daquela pessoa que estava ali meio triste. Ou quando alguém está passando por uma situação e ele precisa só de um ouvido, alguém ali para ele botar para fora. E você é aquele ouvido. E quando você termina de ouvir, você sente que a pessoa tirou aquele peso. São essas situações que significam, que representam esse entrar no gozo do Senhor. Porque são coisas que se relacionam diretamente com o nosso espírito. Elas não têm preço, a gente não consegue de outra forma, a não ser com o nosso espírito. O talento, então, deixa de ser um empréstimo. Isso significa dizer que o ser multiplicou dentro de si um potencial adormecido e assim ele passa a ser uma conquista do espírito. Quando aquele que tinha recebido apenas um, ele chamou o servidor de mau e preguiçoso. Devia ter colocado o talento, então, lá nas mãos do banqueiro. Eu estou com uma confusão do bancário e do banqueiro, mas é banqueiro, né? Porque bancário é aquele que trabalha no banco. É o banqueiro que é o dono do banco. Vocês sabem, né? Eu não sei, mas vocês sabem a diferença. Então, ele devia ter posto lá na mão do banqueiro, para que ele, então, na volta, recebesse com juros aquilo que lhe pertencia. Ele fala, então, que ele não se esforçou para aproveitar a oportunidade, né? Ele aponta isso. E ele fala, tira dele esse talento. Dá para o outro lá que tem 10 talentos. Quando ele fala isso, tira e dá para o outro, pois aquele que tem vai receber mais, e aquele até o que não tem vai deixar de ter. Ele está dizendo o seguinte, olha, que todo aquele que se esforçar para corresponder lá à confiança do Senhor, para acrescentar alguma coisa que ele recebe, vai ter auxílio e proteção para aumentar as suas virtudes. Como é que acontece isso, hein? Vai ter auxílio e proteção. Eu acabei de falar aqui de trabalho na casa espírita. Então, vou dar um depoimento pessoal, né? Porque a gente aqui não pode falar dos outros, da vida dos outros, né? A gente tem que falar só da nossa. Então, conforme a gente está se esforçando, a gente passa pelos livramentos. Uma vez eu estava indo fazer, eu não me lembro se era palestra ou era um estudo. Era um curso que eu estava dando, na casa espírita. E aí eu abri a porta do carro, assim, desci e comecei a andar na direção, né, do centro. E eu estava sozinha com a minha mãe, e eu tinha pego, assim, um computador, tirado do carro, e isso vinha, assim, um monte de gente na minha direção, com aquela cara, assim, de raiva. Eu falei, vou ser assaltada. Mas eu estava indo para o centro espírita. Eu falei, vou ser assaltada aqui. Eu e o computador, e minha mãe do outro lado, né, do carro, assim, eu olhava para ela, olhava para mim, ela olhava para mim, eu olhava para ela, as duas tensas, e todos passaram por mim, todos, com aquela cara de ódio, mas ninguém se dirigiu a mim, ninguém pegou nada meu, foram embora, eu continuei andando, olhei para trás, eles estavam olhando para trás, mas não fizeram nada comigo. Alguma dúvida que eu fui protegida pela espiritualidade nessa situação? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não estava me expondo no meio de uma situação perigosa. Eu estava indo fazer um trabalho. E aconteceu da gente se cruzar ali. E eu fui totalmente protegida. Assim que acontecem os livramentos. Então, é bom fazer o bem? É bom, viu? É bom, a gente anda bem acompanhado. A gente passa por livramento, sim. Dá trabalho pra gente fazer o bem? Claro que dá.
né? Porque a gente ainda é preguiçoso, a gente preferia ficar ali no nada, né? Fazendo nada. Porque a nossa vida é cheia de nada, né? Você olha no final do dia, o que você fez hoje? Nada de produtivo, nada. Ficou na rede social, falou mal de alguém, fez nada. Então é muito bom a gente ter essas companhias. Mas ele fala também, também nos ajudam inspirando, viu? Eu estava até comentando com a Nuska, que a gente faz o estudo, prepara e tal, e no meu processo, eles vêm no meu sono e falam assim, coloca isso, fala daquilo, e não sei o que. Eles me ajudam muito, me inspiram lá, e eu vou e anoto. Aí estava dizendo para ela, que eu abro o olho, pego o telefone, falo, desligo o telefone e fecho o olho de novo para ver se eles falam mais coisa. Aí vem de novo, eu falo de novo, fico assim, né? Até o último momento, eu sei que eu posso ali receber uma inspiração, porque pode vir alguém que precisa ouvir aquela coisa, então eles me avisam. E é assim que funciona, né? E aí ele fala que aquele que não se esforçar por preguiça ou má vontade em acrescentar algo àquilo que ele recebe da misericórdia divina, o que vai acontecer com essa pessoa no futuro? Vai passar pela privação, não vai ter acesso àquela virtude. Para quê? Porque isso é a maneira do aprendizado, de valorizar então a oportunidade que não foi valorizada. E ele segue falando, haverá choro e ranger de dentes. O que é esse choro e ranger de dentes? Lembra que eu falei lá na frente? Falei, depois a gente vai saber o que é isso. É um momento que a nossa consciência vai se desesperar. Ela vai identificar, nossa, eu não aproveitei, ou eu fiz mau uso da oportunidade. E agora, hein? Foi me ofertado isso como um facilitador para eu vencer os meus desafios, que são fundamentais para o meu processo evolutivo, para eu arrumar a perfeição, que vai me separar cada vez mais do sofrimento, e eu não fiz nada. Então, minha consciência é que vai chamar minha atenção, e muitas vezes a pessoa, o espírito, fica em desespero, né? Se desespera quando vê que não aproveitou aquilo que era tão importante, né? Ele veio aqui só para aquilo, mas ele não aproveitou. Exemplos são aquelas pessoas que se preocupam muito, excessivamente com dinheiro e acabam lá por adoecer. Outros que se tornam escravos do trabalho e esquecem de viver a vida, negligenciam a própria família. Outros que não gastam nem consigo, sabe aqueles avarentos? Além de não distribuir a fortuna, não gastam nem consigo, achando que vão levar para uma outra vida. E não leva, né? A gente não leva nada, nem o corpo. Até o corpo fica aqui. Que dirá os bens materiais. Então, nós temos dois resultados distintos aqui nessa parábola, né? O servo bom e fiel e o mau e negligente. O servo bom e fiel, que são os dois primeiros, eles demonstraram responsabilidade, bom uso das virtudes, bom senso e ação. Os que receberam 5 talentos, a gente pode considerar como uns espíritos mais vividos, mais experimentados, que reencarnam com missões de repercussão social mais abrangentes. Os que receberam 2 talentos são destinados a tarefas mais restritas de âmbito familiar. Ambos aproveitaram a oportunidade, né, concedidas para a melhoria do próximo e de si mesmo. Então, eles foram progredindo. O servo mau e negligente, o terceiro, que teve lá medo, que ficou com preguiça, foi imaturo, foi descompromissado, né? Ele não soube aproveitar nem um pouco que recebeu, ele desperdiçou a oportunidade. E o que acontece com ele?
ele fica paralisado, estacionado no seu processo evolutivo. Enquanto os outros progrediram, ele paralisa, fica lá estacionadinho. E ele ainda culpa o Senhor por isso. Ele fala, o Senhor é exigente, bota lá a culpa no Senhor. É aquele que fica falando, ó vida, ó azar. Vocês são dessa época desse desenho? Eu não sou, mas vocês são. E que todo mundo reconheceu o desenho, né? Então eles ficam se lamentando, falando, ai que má sorte que eu tenho, que vida é essa que eu tenho. Os que recebem um talento não têm outra responsabilidade a não ser descobrir a virtude em si mesmo, desenvolver a virtude em si mesmo, e mesmo assim não quer, fica lá, ó, vida ou azar. A gente não vai ser cobrado só pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. A gente vai ser cobrado também por tudo decorrente da nossa omissão. Ou seja, tudo aquilo que a gente deveria ter feito e não fez, toda consequência disso é da nossa responsabilidade. Olha a gravidade disso. Então, ficar em cima do muro, dizer, não dou conta, não cabe mais pra gente depois de hoje, né? Porque senão vai ser da minha responsabilidade, porque eu não passei direito para vocês as informações, né? Então, por favor. Essa parábola dos talentos, então, ela chama atenção para a gente da importância de reconhecer, valorizar, multiplicar essas virtudes que Deus nos oferta, coloca lá para a gente à nossa disposição, para servir de auxílio, vou repetir de novo, para a gente vencer os nossos desafios, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, num planeta de provas, expiações. A gente não veio aqui com passaporte, trouxe carteira de trabalho, né? Então a gente precisa enfrentar os desafios. E a gente também tem que não só usar essas virtudes em nosso favor, como também no favor do nosso próximo. Quem a gente vai escolher ser? A gente vai escolher ser um depositário fiel ou infiel? Porque isso é uma escolha, depende da nossa vontade. Quem que a gente escolhe? Fica essa questão aí para a gente pensar. Vai deixar o outro escolher por você? Definir? Ou você mesmo vai escolher? Quem você escolhe ser? Hoje, agora, nesse momento. É um momento de decisão na vida de cada um de nós que está aqui. Agora eu já sei. Eu tenho que descobrir as minhas qualidades. É difícil isso, não é? Descobrir as qualidades. Se eu perguntar assim, eu não vou perguntar não, gente, fica calma. Não vou apontar para ninguém. É uma hipótese, né? Se eu perguntar, qual a sua qualidade? Não precisa responder. Qual a sua qualidade? E a sua? Conhece uma virtude sua? A gente tem dificuldade de identificar. Tem gente que vai falar assim, eu sou bonito. Outra vai falar, eu sou legal. Sou gente boa. Isso não é virtude. E falar de defeito, então? A gente conhece as nossas imperfeições? Será que não é importante a gente conhecer? Ou a gente vai deixar o outro dizer pra gente qual é a nossa imperfeição? Porque quando você põe isso na mão do outro, você está deixando o outro te definir, dizer para você quem você é. E você acaba aceitando a visão que o outro tem de você. Tem gente, que também é da época de vocês, não minha, que ia lá fazer uma prova, uma entrevista para o emprego e perguntava, qual o seu defeito? A pessoa respondia o quê?
Perfeccionista, exatamente. Como se ser perfeccionista fosse um defeito. E por que há essa confusão? Porque ninguém se autoconhece. A gente passa mais tempo olhando para a vida do outro do que para a nossa. Como é que eu vou identificar quais são as minhas virtudes se eu só consigo ver os defeitos do outro? Eu faço lista do que me incomoda no outro, mas eu não vejo o que eu faço que incomoda o outro. A gente não tem o hábito de dizer para o outro das suas virtudes. Como você é paciente, como você é generosa. Você está bonita hoje também. A gente não tem esse hábito, porque a gente vive uma vida competitiva, onde a gente vê no outro um perigo. E não é isso. A gente não veio aqui para competir com o outro. A gente veio para competir com a gente mesmo. É vencer-se, não é vencer ao outro. É vencer as suas más tendências. Não é ficar olhando as más tendências do outro. A gente só tem gerência sobre a nossa vida. Lá no Dever de Casa para Vocês, no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, tem lá, Kardec perguntou, os espíritos responderam, qual é a ocupação e missão dos espíritos. Então, quem está na dúvida, não sabe a que veio ainda, corre lá, que dá tempo de ler e entender a que veio. Não veio para maratonar Netflix ou série, porque eu não vou fazer propaganda, porque eu não estou ganhando, né? Não veio para acompanhar campeonato de futebol. É claro que a gente vive no mundo e essas coisas fazem parte do mundo. Momentos de felicidade que essas coisas nos dão servem para dar fôlego para a gente vencer os nossos desafios, que tem que ser o nosso principal objetivo. Então, claro que a gente pode sim, mas essa felicidade momentânea, o nome já diz, é naquele momento. Porque a felicidade do espírito a gente consegue de outras formas. Como eu já falei aqui, é no trabalho voluntário, é fazendo bem. A gente vivencia, experimenta. Não acreditem em mim, tá? Vai lá fazer e sentir. Porque cada um vai conseguir expressar da sua própria forma aquilo que está sentindo. A minha é essa, eu não consigo nem colocar em palavras. Mas eu fico muito feliz de chegar no final de uma palestra e ver que ninguém dormiu. Que todo mundo participou fazendo assim ou assim, né, de alguma forma. Cada um dentro da sua capacidade, como o próprio texto disse, de entendimento. Tenho certeza que vai sair daqui e vai refletir. E vai começar a procurar mesmo que virtude eu tenho. Se tiver dúvida se é virtude ou não, procura, que na literatura espírita tem uma relação de coisas que a gente precisa conquistar. Mas não fica triste não, a relação é longa, mas a gente consegue. Ninguém falou que ia ser fácil. Falaram pra gente que quanto mais difícil, maior é o mérito dessa conquista. Então isso serve para nos dar força, para a gente seguir adiante. Busquem o talento, usem o talento, que são as virtudes e os dons, a seu favor e ao favor daqueles todos que passarem pelo seu caminho, tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigada.